Metas de ano novo para disléxicos, melhor, 14 metas. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês quais planos vocês podem incluir na sua listinha de ano novo que vão te ajudar a ter um desenvolvimento pessoal muito relevante. Chega ao final do ano e a gente traça planos e objetivos para o ano que vai surgir. E meu objetivo aqui é que no ano de 2024, você, meu amigo disléxico, tenha um ano muito maravilhoso. Um ano que nunca antes você teve. Vamos aqui agora. Primeiro ponto que você deve ter. Ah, e antes de mais nada, essa lista aqui também se aplica a mim mesmo. E antes de mais nada, eu quero aqui fazer um convite para vocês, meus amigos disléxicos. Vamos juntos nessa jornada para que o ano de 2024 seja um ano muito importante e um ano muito relevante. Primeira meta: mude a percepção sobre si mesmo. Ter dislexia não significa que você é burro ou burra, que você é incapaz, nada disso. Dislexia significa que você tem uma maneira diferente de aprender. Não é pior, nem é ruim. É apenas diferente. Aprendendo a lidar com a dislexia, te garanto, a dislexia se torna uma grande aliada para você. Segunda meta: não tenha medo de errar. Tente antes de falar não consigo. E melhor, tire a frase não consigo do seu vocabulário. Tente. Muitas vezes nós disléxicos, por conta de vários traumas que a gente já passou na nossa vida, nós desistimos de tentar. Nós nem sequer damos aquele próximo passo quando a gente se coloca diante de um desafio. Pô, Pipo, não vou fazer o Enem esse ano porque eu tenho certeza que eu vou mal. Não vou começar uma empresa, não vou estudar para concurso. E quando a gente tem medo de errar, a gente desiste dos nossos sonhos. Por isso, coloque no sonho que você pretende para esse ano, entrar na faculdade, entrar no emprego novo, empreender, começar um negócio, estudar para concurso. Não sei qual é o seu sonho para este ano, escreva aqui embaixo nos comentários para mim. Não sei qual é o seu sonho, mas não tenha medo de errar. Pô, Pipo, se o meu sonho não der certo, e você morreu? Não, tenta de novo. Tenta mais uma vez, tenta um sonho diferente, mas não tentar por medo de errar, isso não pode acontecer. Ô, Pipo, eu tenho medo de começar. Vai com medo, mas vai. Vai com medo, mas tenta. Vai com medo, mas não desista. Terceira meta de ano novo para disléxicos: use a criatividade que a dislexia te permite ter ao seu favor. Eu falo para os meus alunos mentorados, os alunos da minha mentoria, que quem tem dislexia é cientificamente comprovado que nós temos criatividade acima da média. Então, use essa sua criatividade ao seu favor, solucione problemas. Todo disléxico tem criatividade acima da média, use isso ao seu favor. Isso tem a ver também com enfrentar desafios. Arrisque-se, você pega experiência para depois enfrentar outros desafios. Vou dar um exemplo pessoal meu. Hoje, eu dou mentorias, dou cursos para disléxicos. Mas sabe como tudo isso, todo esse esquema de dar aula começou na minha vida? Com 18 anos, quando eu comecei a dar aula na igreja, na escola dominical. Eu dava aula de ensinamentos bíblicos para crianças. A minha primeira turminha na igreja era uma turminha de 6 a 8 anos. E para você prender uma turminha tão nova assim, você precisa chamar atenção, você precisa pensar em elementos diferentes, elementos visuais, se comunicar de uma forma que encante as outras pessoas. Aí teve uma oportunidade para fazer um teatro na igreja. Eu fui.
Aí teve oportunidade para me desafiar um pouquinho mais, dar aula para a turma dos pré-adolescentes, dar aula para pré-adolescentes de 9 a 11, depois para a turma dos adolescentes de 12 a 18. E eu nunca fugi desses desafios. E cada ensinamento desse me permitiu criar calos nas mãos, para que hoje eu pudesse dar um curso para mais pessoas. Para vocês terem ideia, também já fui mentor de novos negócios para uma empresa de marketing digital, V4 Company, tinha os novos franqueados passam por uma formação e eu fui um desses orientadores dessa turma de novos franqueados. As minhas notas de avaliação eram sempre as melhores dentre os professores, porque eu sei como ensinar, modéstia à parte, eu sei como ensinar. Como que começou isso de eu ser bom em ensinar? Começou lá atrás, eu me arriscando, tendo as minhas primeiras experiências, ensinando uma turminha de crianças. Então, o que eu quero dizer com isso? Usar a criatividade para resolver problemas entre em situações desafiantes, controladas, não faço nenhum absurdo, mas entre em pequenas situações desafiantes que vão te permitir criar experiência, ter calos nas mãos. Até as pedras, fazendo outra analogia aqui, até as pedras mais preciosas, elas são polidas e levadas ao fogo para chegar no seu formato desejado. Assim somos nós, disléxicos, nessa longa estrada da vida. Muitas vezes nós, disléxicos, somos moldados, aperfeiçoados, testados de uma forma complicada e difícil que a gente não entende. Mas o resultado é sempre uma joia de valor inestimável. Se eu, Pipo, não tivesse passado por situações traumáticas na escola, que eu já falei em vários vídeos, hoje eu não teria ajudado tantos disléxicos iguais eu estou ajudando hoje. Obviamente, essas situações difíceis foram complicadas enquanto eu estava vivendo, mas olhando de uma perspectiva macro, maior, voltando, fazendo uma checagem da minha vida, aquilo que eu passei serviu e muito para aquilo que eu faço hoje, ajudando vocês, meus amigos disléxicos. Então não encare a sua dislexia como a pior coisa do mundo. Se coloque em situações de problemas, de desafios controlados e use esta sua criatividade nestas situações difíceis. Quarta meta: lidere o seu grupo, seja na escola, faculdade ou trabalho. Não tenha uma postura passiva nas atividades em grupo. Assuma responsabilidades, separe as atividades de cada um, ajude quem estiver com dificuldade, mas não seja aquela pessoa que simplesmente, Pipo tem que fazer aquilo. Tá. Pipo tem que fazer aquilo outro. Tá. Obviamente, se o chefe tá mandando, faça. Mas tenha um aspecto de proatividade. Cace coisas para fazer. Não espere ser caçado. Vá atrás de coisas. Não espere as coisas virem até você. Vá atrás, tenha proatividade, aprenda com pessoas. Mas não tenha essa postura passiva. Esperando eternamente em berço esplêndido, esperando que alguma coisa aconteça. Vá à luta, vá para cima. Gente, estou pensando em aqui um projeto, bora, vai beneficiar aqui a empresa, vai beneficiar todo mundo, vai beneficiar nosso grupo, bora, vamos testar, bora fazer. Pessoas gostam de se envolver com coisas maiores do que si mesmas. Vide exemplos, por isso tem tanta gente que gosta de time de futebol, por isso tem tanta gente que gosta de trabalho voluntário, por isso que tem tanta gente, enfim, que se envolve em tribos, em grupos. Seja você o líder dessas atividades. Quinta meta de ano novo para disléxicos. Se encontrar alguém com dificuldade em alguma área ou alguma matéria, estude com essa pessoa, ajude essa pessoa, assim todos crescem juntos. Lembra você, meu amigo disléxico, quando você estava sofrendo na escola ou na faculdade?
Muitas vezes você batalhou e sofreu sozinho, certo? Não teria sido legal se alguém tivesse aparecido para te ajudar? Ou então você vai lembrar de pessoas que fizeram muita diferença na sua vida, certo? Que transformaram a sua vida, que sem aquela pessoa, pode ser um colega ou um professor, você hoje talvez não estaria onde você está. Então, se você teve anjos na sua vida, seja você um anjo na vida de alguém. Não tenha uma postura puramente individualista, olhando única e exclusivamente para o seu umbigo, mas se você ver alguém em dificuldade, ajude. Pô, Pipo, se a pessoa me passa a perna, o erro está nela, não está em você, na sua atitude. Próxima meta. Sexta meta. Aprenda um novo idioma. Não precisa ser fluente, mas o suficiente para uma conversa básica. O que acontece quando alguém coloca uma resolução de ano novo? Essa questão de aprender um novo idioma. Eu quero ser fluente no idioma tal. E quando percebe o esforço hercúleo, grandioso, que precisa ser feito para aprender um novo idioma, muitas vezes desiste no meio do caminho, no primeiro desafio. O que eu quero trazer para você? O mínimo para uma conversa básica. O mínimo para uma conversa básica. Eu vou evoluir um pouquinho mais nisso. Eu falo espanhol, mas nada que é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Então eu quero evoluir ainda mais no meu espanhol. Treinar o meu ouvido, treinar a minha gramática, treinar a minha comunicação. Eu quero evoluir no espanhol. Eu vou colocar isso como meta para mim. Você quer aprender o que? Inglês, italiano, francês, alemão? Não importa. O importante é comece com pequenas, grandes vitórias. Aí você vai atingir uma pequena meta, você quer para a próxima, você quer ir para a próxima, você quer ir para a próxima, você quer ir para a próxima. Se você já atirar alto, agora os coaches vão me xingar muito, se você tirar alto demais e você não conseguir atingir, você perceber que tá difícil chegar lá em cima, você muitas vezes vai desistir no meio do caminho. Então defina pequenos passos, pequenas vitórias, pequenos caminhos. Se você conseguir ter uma conversa básica em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, meta atingida. Bora evoluir a meta. Perfeito? Próximo aqui, vendo aqui as minhas anotações. Sétima meta de ano novo para disléxicos: tenha um hobby. Por que ter um hobby? Porque tendo um hobby, a gente evolui, tem um aperfeiçoamento pessoal tendo aquele hobby. Eu tinha um hobby quando eu era criança. Eu gostava muito de futebol, de aprender sobre futebol, de saber das curiosidades do futebol, histórias das Copas do Mundo, grandes futebolistas do passado. E tendo esse hobby me ajudou no quê? Me desenvolver na leitura, me desenvolver na escrita. Pô, Pipo, meu filho, pô, não sai desse assunto de futebol, só gosta disso? Ótimo. Aproveite isso para ser o pontapé inicial do seu filho no mundo da leitura. Leia começando de algum lugar, mas não abandone os livros. Comece de algum lugar. Parta de algum lugar. Pô, meu filho gosta bastante de mundo medieval. Perfeito, existe o Hobbit. Existem grandes autores, então parta de um hobby e este hobby, treinando, gostando, evoluindo neste hobby, você amplia o seu repertório cultural. Tem um hobby. O Dyslexia Club que você está vendo aqui começou como um hobby. Foi o meu projeto de TCC da faculdade, sim, mas eu não deixei morrer na faculdade. Começou com um hobby, produzindo vídeos na internet para ajudar disléxicos. E hoje o Dyslexia Club é uma empresa. Mas tudo começou como um hobby. Quem sabe aquilo que é o seu hobby pode sustentar a sua casa, a sua família, a educação dos seus filhos. Quem sabe? Então comece por um hobby, tenha um hobby.
Oitava. Oitava, exatamente. Oitava meta de ano novo para disléxicos: aprenda a cozinhar o seu prato favorito. Por que isso, Pipo? Perceba o quanto você evolui aprendendo a cozinhar. Aprende a se virar sozinho, fato. Você aprende noções de quantidade matemática, porque tem que colocar os ingredientes na dosagem certa. Você aprendendo a se virar, você pode criar momentos únicos para você ou para sua família. Neste espaço que eu tô aqui, eu tô numa salinha na casa da praia da família da minha esposa. Nesta salinha aqui onde eu tô gravando esse vídeo foi onde eu pedi a minha esposa em casamento. E como foi o pedido de casamento para minha esposa, eu fiz uma macarronada para ela, mas não é comprei macarrão no mercado. Não. Eu tenho uma maquininha de macarrão, aprendi com a minha família, o lado italiano da minha família, a fazer a massa de macarrão, ovo e farinha sem fermento. Faz a massa, comprei uma maquininha de macarrão, aquelas lá com uma manivelinha que gira, você passa a massa, você estica a massa e depois você passa no corte para fazer os fiozinhos e fiz uma macarronada para minha esposa. Aí, na ceia da virada, a gente fez juntos o macarrão. Tivemos um momento muito especial montando, criando, fazendo juntos o macarrão. E, neste espaço, no nosso jantar da virada, eu pedi ela em casamento, com a macarronada que eu tinha feito. Então, meus amigos disléxicos, quando você aprende a cozinhar, isso é só um exemplo, cozinhar um prato favorito, mas você aumenta o seu repertório intelectual. São pequenas coisas que muitas vezes nós não sabemos fazer, que se nós soubermos, a gente é capaz de criar momentos únicos para nós ou para a nossa família. Próxima meta. Nona meta. Leia um livro de literatura brasileira. Aqui no Brasil nós temos grandes e excelentes autores. Parece que, como diriam uns grandes pensadores brasileiros, a gente às vezes tem um complexo de vira-lata achando que nada que é do Brasil é bom. Não. O meu livro favorito, depois da Bíblia, é Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Eu li esse livro quando eu estava no segundo colegial, é um livro belíssimo. E foi muito bom esse livro para mim, um jovem que estava decidindo curso, decidindo carreira, decidindo futuro. Olhar os Lírios do Campo, não dando spoiler, conta a história de um médico, não é um caso real, é realmente uma história mesmo, uma história fictícia. Um médico que ele tinha uma infância muito pobre e ele queria ascender socialmente na vida. Esse era o grande sonho da vida dele. Ascender socialmente, ser rico, ter dinheiro. Só que ele realmente consegue atingir esse fim, ele se torna realmente rico, sai de uma condição muito simples que ele tinha, mas ao longo da trajetória ele passa por cima de princípios, de familiares, de até de tanto que ele queria conquistar o mundo, ele acabou esquecendo da própria esposa, da filha, de diversas situações, ou seja, ele conquistou o mundo inteiro, mas perdeu muita gente importante. Então, por conta desse sonho de sucesso, ele acabou deixando muita coisa para trás, perdendo-se a si mesmo no propósito desse sonho. Até teve um caso aqui, não é spoiler, mas um caso relatado no livro. Ele estava lá com os colegas do curso de medicina, até que ele está andando na rua, no horário de almoço dele, e ele vê do outro lado, vindo na direção dele, o pai dele. O que aconteceu? O pai dele, todo orgulhoso, vendo o filho, tal, atravessando a rua, o filho estava lá com os colegas, o pai, na história, tira o chapéu e fala assim, bom dia, doutor, sabe, querendo ser simpático com o filho. O filho, por vergonha, passa reto, porque o pai era simples, porque o pai era pobre, e ele tinha vergonha do pai.
porque os colegas de medicina eram de famílias abastadas. E ele teve vergonha disso, passou reto. E ele ficou remoendo aquilo. Aí ele pensa assim, pô, se meu pai vier brigar comigo, eu vou falar um monte pra ele, e ainda queria ter razão, vou falar um monte pra ele no jantar. Aí à noite ele estava em casa, família reunida, jantar, e o pai o cumprimentou amorosamente de novo. E aqui ele começou a ter vários conflitos internos. Caraca, meu pai foi legal comigo, eu não fui legal com ele. Pô, por que eu tive vergonha do meu pai? É bem legal, porque ajuda, nesse livro Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, a entender que muitas vezes nós, em prol de objetivos, nós passamos a perna por princípios. Nós criamos este ídolo na nossa vida, só que a gente acaba perdendo a nossa própria vida em prol desse ídolo. Livro muito bom. Livro muito bom, muito bom. Próxima meta aqui, então, só recapitulando aqui, a meta aqui é ler um livro de literatura brasileira. Fica aqui a sugestão, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. 10º ponto, leia um livro de literatura estrangeira. Para ampliar o repertório, leia um livro de literatura brasileira. Próximo, leia um livro de literatura estrangeira. Por que isso? A gente vê bons autores aqui e a gente vê bons autores lá fora. Ótimos livros aqui infanto-juvenis, por exemplo, Crônicas de Nárnia, ensina princípios muito valiosos de o autor C.S. Lewis. Tem box único com todos os livros, são 7, se eu não me engano, são 7 ou 9 livros ao todo, bem curtinhos, bem gostosos e maravilhosos, que ensinam coisas boas para a nossa vida. Tem também aqui a série do Senhor dos Anéis, começa com Hobbit, a trilogia do Senhor dos Anéis, também Silmarillion, muito bom também a leitura. Tem até disponível, todos aqui que eu estou falando, tem audiolivros na internet. Então, minha sugestão, coloque o fone, o audiolivro, escute o audiolivro ao mesmo tempo que você acompanha com um livro físico. Aqui estou pegando, sei lá que eu não tenho nenhum livro aqui em volta de mim, mas acompanhe com um livro físico. Tá? Quando a gente tem o costume da leitura, e não precisa, nossa, vou ler um livro por mês, não. Vou dar aqui uma outra visão sobre isso. É preferível que você leia um livro muito bem lido do que correndo trocentos livros e você não ter absorvido, aprendido ou não ter se permitido ser transformado por aquela obra. Sim, leia, mas não leia correndo. Leia no seu tempo, leia na sua velocidade, releia se assim for necessário, mas jamais fique longe dos livros. Durante 3 anos, eu li um livro, que foi a Bíblia. Comecei aos 18, 19, 20, 21. 3 anos para ler a Bíblia. Tudo bem, Bíblia significa conjunto de livros. Então, somando o Antigo e o Novo Testamento, somando tudo, dá 66 livros, se a gente pegar essa analogia. Mas pegando aqui, ó, o conjunto da obra, Bíblia, levei 3 anos para ler a Bíblia. E como é que eu li? Um capítulo por dia. Constantemente, de domingo a domingo. Pô, Pipa, um capítulo é muito pouco. Não queira ler rápido. Queira não parar de ler. Não queira viajar rápido. Queira não parar de viajar. Este é o grande pulo do gato. Sacada para você, meu amigo disléxico. 11ª meta. Pratique alguma atividade física. Academia, musculação, crossfit, futebol, não importa. Coloque o hábito da atividade física. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, a gente não aprecia momentos importantes em família, com quem que a gente gosta. 11ª meta de ano novo, pratique a caridade com os mais necessitados. Se você tem uma vida abençoada, uma vida abundante, ajude quem precisa. Passe um pouco dessa bênção que você está recebendo para as outras pessoas. Pô, Pipo, mas eu não sou milionário assim. Não precisa ser milionário para ajudar. Aquele pouquinho que sobra
que para você é a sobra, pode ser a transformação da família de alguém que está precisando. Mas para isso, ache boas instituições, ache instituições sérias que não vão desviar o seu dinheiro. Mas pratique a caridade com quem precisa. E a gente percebe que quando a gente pratica essa caridade, a gente ajuda o outro, a gente aprende um certo aspecto de desprendimento, a gente diminui a nossa soberba, a gente diminui a nossa avareza para cuidar do outro. Você se acha uma pessoa muito avarenta? Como é que trata isso? Praticando esse desprendimento. 13º, aprenda a tocar algum instrumento. Além disso, 13ª meta exatamente, aprenda a tocar algum instrumento. Tocar algum instrumento, além de desenvolver o lado criativo, também ativa o lado lógico, treina as duas áreas do cérebro. Aprenda a tocar algum instrumento. Aquele que você mais gostar. De sopro, de corda, teclado, piano, anfã. Algum instrumento que você goste do som, se aperfeiçoe neste instrumento. E a 14ª, aprenda a jogar xadrez. Jogar xadrez treina o lado estratégico. E ser estratégico é um ponto que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver na fase adulta. Xadrez não é só um jogo. Xadrez é algo que vai muito além disso. Xadrez, além de aumentar a nossa plasticidade cerebral, realmente, quanto mais a gente aprende a jogar xadrez, mais a gente se desenvolve no xadrez, sim, a gente aumenta o nosso QI, a gente aumenta a nossa inteligência. Quer ser alguém mais inteligente? Se você perceber, tudo aqui que eu estou falando vai te tornar alguém mais inteligente, vai aumentar o seu QI. Você vai ler, você vai praticar exercícios, você vai jogar xadrez. Com o tempo que você gasta no TikTok ou redes sociais, você jogar xadrez ou lesse um livro, você seria uma pessoa completamente diferente ao qual você é hoje. Coloque isso na sua vida, agora, este ano de 2014, e você... 2024, perdão, 2024, e você vai perceber uma grande evolução na sua vida. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.